A água de coco brasileira está isenta do tarifaço americano de 40%. A decisão abriu aí novamente as portas do mercado dos Estados Unidos para um dos nossos produtos mais exportados e trouxe alívio para produtores e também para a indústria. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Reinaldo Nascimento, que é presidente da Aprococo. Reinaldo, seja muito bem-vindo, bom dia e obrigado pela participação. Bom dia, Bruno. A satisfação é toda nossa. Reinaldo, qual é o impacto econômico imediato dessa isenção aí total desses 40% nas exportações brasileiras de água de coco para os Estados Unidos? Muito bem. Nós tínhamos aí, por exemplo, dos números de 2024, um total de 53 milhões de dólares, que a gente exporta anualmente de água de coco para os Estados Unidos. Isso em volume dá em torno de 52,7 milhões de litros. E, na realidade, nós estávamos com a crescente de exportações para os Estados Unidos. Então, o tarifaço ele chegou com um bloqueio praticamente total, porque não era viável realmente fazer a venda com esse preço, com essa sobretaxa. Então, hoje, essa notícia chega com bastante alívio para o setor. Como é que foi todo esse processo? A Aprococo teve uma participação fundamental nessa negociação também, né? Exatamente, Desde o primeiro momento, lá pelo dia 6 de agosto, nós então começamos um processo de diálogo com alguns parlamentares, vinculados à Frente Parlamentar da Agricultura, que nos apoiou a encaminhar um dossiê de impacto socioeconômico aqui no Brasil, para o representante de negócios dos Estados Unidos no Brasil, e também mandamos, inclusive, esse dossiê até para o próprio gabinete do presidente Donald Trump, e também mostrando que o mercado americano ele vinha também numa crescente de consumo desse produto e que os Estados Unidos não produzem, não existe plantios comerciais de qualquer natureza de coco. Então, esse é um produto que o americano aprecia e o sabor da água brasileira ele é muito diferente, por exemplo, da água que é produzida nos países asiáticos. Então, isso eu acredito que foi muito importante, essa articulação política, através do gabinete do deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, e também contamos com a colaboração de um parceiro da indústria, que é a Frisca Industrial, que ajudou também nessas articulações dentro do Brasil, e fora também, com missões em separado para poder realmente fazer com que a água de coco fizesse parte de uma lista de exceção. Então, esse foi um trabalho de articulação nos últimos 90 dias, muito intensos, e que já na penúltima lista publicada pelo governo americano, que isentou, tirou aquela parte de 10%, a água de coco apareceu. Então, isso foi justamente aí o resultado de uma articulação e apoio de parlamentares que está ligado ao agronegócio. Com a tarifa ficaria totalmente inviabilizado, essa questão da exportação da água de coco, né? Sim, porque os países asiáticos não estavam com esse grau de tarifa. Tá? Então, os importadores norte-americanos que originam essa água em indústrias que produzem tanto na Ásia quanto aqui no Brasil, não tinham como realmente, vamos dizer, assumir parte desse custo, e tampouco a produção brasileira, que ela já tem uma baixíssima margem nesse processo, nessa cadeia produtiva de exportação. Então, ficou inviável, a queda chegou a 90% dessas exportações. Os importadores americanos basicamente mantiveram um mínimo de pedido para não perder a conexão com o Brasil. Teve um problema aí com a conexão do nosso entrevistado, falando um pouquinho de o impacto da tarifa na água de coco exportada para os Estados Unidos. Estava explicando que, apesar da tarifa de 40%, os produtores eles ficaram então aí, mantiveram o mínimo possível para poder exportar e manter esse mercado lá nos Estados Unidos. Exatamente. Já recuperou a conexão? A gente pode retomar a partir desse ponto, Podemos retomar a partir desse ponto, exatamente. Então, os importadores americanos mantiveram o mínimo de ordens de compra para não perder essa conexão com o Brasil, até que esse tarifaço fosse revogado. Além da competitividade de preço, de que forma essa isenção agora retirada desse tarifaço pode levar a uma diversificação aí dos produtos de coco exportados aí para o mercado norte-americano, como, por exemplo, a polpa, o óleo?
Veja bem, hoje, por exemplo, a produção de óleo, ela vem da produção do coco seco brasileiro. E o Brasil, hoje, ele praticamente ele consome tudo que produz, né, dos outros derivados, como, por exemplo, óleo de coco. Inclusive, o Brasil hoje importa, né, óleo de coco, só para você ter ideia, para atender a demanda nacional. De qualquer forma, nós temos ainda, obviamente, alguns nichos, né, dentro da parte de derivados de coco, como, por exemplo, a polpa, né, o coco ralado, em que algumas empresas, sim, de fato exportam. Mas o impacto maior realmente hoje é na água de coco, porque ele tem uma taxa de crescimento mínima de 10 a 15% ao ano, né, de consumo no mercado norte-americano, e grande parte dos plantios comerciais e novas indústrias que estão surgindo no Brasil, ele é focado na água de coco, que é o principal produto dessa cultura hoje no Brasil, principalmente para exportação. Que está a produção de coco no Brasil? A gente está numa crescente, a gente vai conseguir dar conta de novas demandas, né? Quais são os próximos desafios aí para o setor, os próximos desafios da Aprococo como, né, representante do setor? Excelente pergunta, Bruno. Na realidade, nós víamos nos últimos 10 anos, né, tendo uma perda vasta de área, né, de produção de coco, devido a problemas estruturais, né, de importação de derivados de coco seco. Então, isso desestimulou muitos produtores com preços muito baixos. A partir de 2018, quando a Prococo ela é fundada, a gente começa a trabalhar em uma série de iniciativas, eu diria assim, estruturais, por exemplo, trabalhando junto ao Ministério da Agricultura para estabelecer um padrão de identidade e qualidade para a água de coco. Nós conseguimos isso realmente, né, com o apoio do Ministério da Agricultura à época, e com isso nós fizemos uma reversão de taxa de decaimento de área plantada. E hoje nós estamos realmente agora numa crescente e com um vetor realmente muito voltado para a produção de água de coco, porque importadores, principalmente dos Estados Unidos, já demonstraram, né, interesse no produto brasileiro. Então, essas tarifas vieram no momento assim que nós estávamos nessa rota de crescimento e gerou muita incerteza. E agora, com o fim das tarifas, sim, todos os projetos, né, são retomados de implantação de novos plantios altamente tecnificados, né, e indústrias também devidamente preparadas e certificadas para exportação. O Reinaldo, a água de coco é uma bebida assim que muita gente consome, é quase unânime, vamos dizer assim, o sabor de saborear, né, uma água de coco. A gente, principalmente a gente chegando agora próximo do verão, o consumo aumenta muito, né? Aqui em Brasília a gente tem uma característica, né, de consumir bastante água de coco. Então, assim, é um produto de bastante qualidade, saudável, e além disso, de ter a água de coco, a indústria também tem os subprodutos que vêm do coco, né? Sim, exatamente. A questão da água de coco ela já está consolidada. E o Brasil deu um passo muito firme nisso, né, ao estabelecer um padrão de identidade e qualidade para que o consumidor saiba exatamente que tipo de água está consumindo. Se é uma água de coco integral, se ela é uma padronizada, né, onde ele padroniza o teor de açúcar, ou se é uma água de coco reconstituída a partir, né, de uso de concentrado e reconstituída com água potável. Então isso está muito claro, está nas embalagens. E isso faz com que realmente, né, o consumo seja seguro e o sabor também seja assegurado. Em termos de subprodutos, há uma crescente demanda, principalmente do coco verde, a questão da polpa. Essa polpa hoje está sendo utilizada em diversos outros produtos, né? Só para você ter uma ideia, na Europa já tem empresas utilizando essa polpa para fabricar o leite muito próximo ao leite materno, né? Então, é um produto que a gente vê que haverá sim um crescimento e vai fazer parte do blend, né, de várias outras bebidas, né, enriquecidas, né, com essa polpa que é derivada da água de coco. E também produtos com sabor. Então você pode trabalhar vários sucos, né, tipo sabor maracujá, melão, manga, melancia, junto com água de coco. Esses produtos já existem portfólios, né, bastante, vamos dizer assim, diversificados, principalmente já nos Estados Unidos, utilizando a nossa água de coco. Muito bem, Reinaldo. Muito obrigado pela participação aqui no Agronotícias primeira edição. Obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima, Bruno. Tudo de bom.